Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Olha, eu fico muito feliz em ter mais uma vez esta oportunidade de compartilhar com você a Palavra de Deus. Eu sou muito agradecido por cada ouvinte que fielmente apoia este ministério com suas orações, suas ofertas e suas cartas e e-mails de encorajamento. É muito bom saber que a Palavra de Deus está produzindo frutos na vida dos nossos ouvintes. Antes de continuarmos com a nossa série de estudos sobre a primeira epístola de João, eu quero orar com você. Querido Pai, nós te louvamos porque podemos ter a alegria completa em Ti. Apesar das circunstâncias da vida, somos felizes em Ti, Senhor. Como é doce a comunhão contigo, como é bom saber que Tu és o amigo para todas as horas. Também te louvamos porque temos a viva esperança de que em breve as circunstâncias difíceis terão um fim e nós estaremos na Tua gloriosa presença para sempre. Ajuda, Pai, enquanto estamos em meio às batalhas da vida, para não darmos lugar ao inimigo, para não nos afastarmos da comunhão contigo e para tomarmos as decisões corretas que trazem glória ao Teu nome. Abençoe agora o nosso estudo da palavra de hoje e abra os nossos corações. Pedimos estas coisas no santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, nós vamos voltar à primeira epístola de João e estudar mais um propósito com o qual esta carta foi escrita. 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A questão do pecado é proeminente em 1 João. Como substantivo e em formas verbais combinadas, a palavra pecado aparece 28 vezes nesta carta, sem incluir a palavra injustiça e maligno, que aparecem muitas outras vezes. Creio que é preciso olhar para o pecado na perspectiva do Pai para que nós, seus filhos, conheçamos o significado exato da palavra pecado e seus resultados terríveis e fatais. O uso desta palavra na primeira epístola dá um bom estudo sobre o pecado. Vamos começar lendo 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tanto aqui como no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, encontramos a palavra pecado no singular. Não diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas que tira o pecado do mundo, no singular, para mostrar o pecado como um todo, como uma experiência comum a toda a humanidade. Ninguém pode negar o fato de que o pecado realmente existe. Sabemos disso, mesmo quando tentamos nos convencer de que não é assim. O pecado, neste versículo, refere-se ao pecado original, a uma condição que resulta do ato de cometer o pecado. Se dissermos que não temos pecado, refere-se ao pecado original, ao princípio do pecado, à natureza pecaminosa, e é uma característica dos escritos de João, referir-se ao pecado presente em todos os homens. O pecado entrou na raça humana através de um homem, de acordo com Romanos 5, versículo 11, ou pela ofensa de um, de acordo com Romanos 5, versículo 17, ou por causa da desobediência de um homem, como está escrito em Romanos 5, 19. Este é o pecado ao qual 1 João 1, 8 se refere. Este homem foi Adão e, por ser o representante de toda a humanidade, todos nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa e, portanto, a tendência de cometer os atos pecaminosos. O arquivo da história da humanidade comprova isso. A condição de pecado é universal em todos os tempos. O nascimento de um bebê no mundo marca a entrada de outro pecador no cenário da experiência humana. É totalmente errado dizer que não temos a natureza pecaminosa em nós. Alguém que diz eu não tenho pecado está dizendo uma grande mentira. Se você disser isso, está negando o que a Bíblia ensina. Não podemos dizer que não temos a natureza pecaminosa em nós e assim negar a existência de uma natureza totalmente depravada que foi transmitida a nós através de Adão. As Escrituras dizem que quem diz isso não tem a verdade em si. A única exceção, é claro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 João 3,5. Nele não há pecado. Há duas definições de pecado em 1 João. No capítulo 3, versículo 4, lemos, porque o pecado é iniquidade.
No Novo Testamento, em grego, a expressão violação da lei é resumida em uma só palavra, anomia, que significa desobediência. Pecado e desobediência são a mesma coisa. Qualquer violação de uma lei de Deus é pecado. Tiago 2,10 nos mostra que a lei se mostra em 3 aspectos, em relação a Deus, aos outros e a nós mesmos. A desobediência à lei de Deus se estende além dos 10 mandamentos. Certamente que os 10 mandamentos estão incluídos aqui, mas o mundo pecou antes de Deus dar a lei escrita no Sinai. Isso torna o problema não apenas legal, mas vital. Toda injustiça é pecado. Tudo que não é justo, de acordo com o modelo de Deus, é pecado. Qualquer pensamento, palavra ou ação injusta é uma manifestação de pecado. Portanto, seja colocando de lado a lei, como diz o capítulo 3, versículo 4, ou por causa de palavras e ações injustas, pecamos. E por quê? Porque somos pecadores por natureza. O versículo 8 lembra os filhinhos que esta natureza pecaminosa está presente em sua vida. Leia novamente o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, ou seja, se dissermos que não temos a natureza pecaminosa, a verdade não está em nós. Não foi Paulo que declarou que todo o mal que ele fazia, mas não queria fazer, era resultado do pecado que habitava nele? Romanos 7,17. Agora, o cristão não está mais em pecado, mas a natureza pecaminosa ainda está no cristão. Negar a existência de impulsos e desejos sexuais pecaminosos, ainda que em pensamentos, é enganar-se a si mesmo. Uma pessoa assim tem sido induzida ao erro e à falsidade, em contrapartida a seu melhor julgamento. Em seu orgulho espiritual, ela comete um erro que a mergulha em uma fuga a esta declarada condição de pecado existente. Se fazemos isso, não enganamos a Deus ou aos nossos amigos, mas a nós mesmos. Como aquele que anda na escuridão não pode dizer que tem comunhão com Deus, assim, a pessoa que anda na luz não pode dizer que não tem a natureza do pecado. Mesmo andando na luz, nós sabemos que a natureza pecaminosa é uma força influente dentro de nós. Se negarmos isto, estaremos indo pelo caminho errado e seremos responsáveis por isso. Então, cuidado com esse falso perfeccionismo. Existem crentes que dizem que o pecado foi erradicado da sua vida. Eu conheci um homem que disse que não peca em pensamento, palavra ou ação por quase 8 anos. E eu perguntei se ele poderia dizer isso na frente de sua esposa e ele ficou assim zangado comigo. 1 João 1,10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No versículo 8, vemos que alguns querem negar a presença da natureza pecaminosa e também a prática do pecado. O verbo dissermos aqui está no presente perfeito e, em grego, o tempo perfeito se refere a uma ação completada no passado e com resultados no presente. A negação aqui, no versículo 8, é em relação a qualquer ato de pecado cometido no passado, com a implicação de que nenhum pode ser cometido no presente. Em outras palavras, o versículo 8 está dizendo que, se dissermos que não temos pecado no passado e que não podemos cometer qualquer ato de pecado agora, somos mentirosos. Creio, portanto, amigos, que tal presunção tola é um grande pecado contra Deus. É tão blasfêmia que faz de Deus um pecador. Isto é o que diz o versículo. Nós fazemos de Deus um mentiroso. Aqueles que nasceram de novo e foram lavados com o sangue de Cristo não devem se esquecer de todos os pecados passados. Davi lembrou suas transgressões no Salmo 51:3. Paulo recordou de suas transgressões em Gálatas 1:13. Podemos nos alegrar diariamente em nossa posição inalterável em Cristo, mas precisamos nos lembrar que éramos pecadores e que podemos cometer novamente os pecados que cometemos no passado. Isso irá nos fazer sentir em dívida com a graça de Deus e dependentes dele. Lembre-se, isso vai estimular uma devoção mais profunda ao Senhor, vai nos motivar a vigiar, vai nos ajudar a exercitar um espírito de arrependimento e fé e cultivar a santidade. Não pense, meu amigo, que você não pode cair novamente. Todos nós, eu e você, podemos cometer novamente os mesmos pecados do passado. Deus não quer que seus filhos pequem. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vimos que a natureza pecaminosa está no crente e isso significa que a possibilidade do pecado está presente e que o cristão é instruído a não pecar. A natureza pecaminosa e a responsabilidade de pecar está presente, mas a prática do pecado é proibida.
Esse é um paradoxo estranho para alguns e fica ainda mais confuso quando lemos um versículo como 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu nem o conheceu. Neste versículo existem dois verbos no tempo presente. Não ignore isso. O primeiro é permanece, qualquer que permanece nele. Permanecer significa obedecer. Em outras palavras, se você está obedecendo, então você está permanecendo. E se você está permanecendo, então você está obedecendo. O segundo verbo no presente é peca. Aquele que permanece nele não peca. O tempo de ambos os verbos significa uma ação contínua. Qualquer que continuamente e habitualmente permanece em Cristo não continuará pecando contínua e habitualmente. Isto é o que 1 João 3,6 está dizendo. O texto não diz que um cristão jamais peca, mas diz que um cristão não pode viver no pecado e estar em comunhão com Cristo. Quem peca continuamente não viu Jesus através dos olhos da fé, nem o conhece como seu Salvador pessoal. O que está implícito aqui é um princípio de vida. Permanecer em Cristo e continuar a pecar é incompatível. Não podemos colocar ambas as ações juntas. A prática do pecado exclui qualquer experiência que aparentemente contradiz o fato da atual condição do pecado. Vamos olhar agora para o difícil versículo 9 do capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Devemos observar duas coisas aqui. Uma delas é a expressão não comete pecado e a outra é não pode pecar. A pergunta é, a quem isto se refere? Aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele está simplesmente dizendo que se você é nascido de Deus, então tem a natureza de Deus em você. A natureza divina de todo filho de Deus é a mesma que Cristo tem. Cristo nasceu de Deus e, por estar livre da natureza pecaminosa, por causa de sua concepção sobrenatural, a parte de um pai humano, Cristo não pecou e nem poderia ter pecado. É errado dizer que Cristo poderia ter pecado se ele quisesse. O cerne da questão é que Cristo não poderia pecar. A natureza de Deus odeia o pecado, por isso é impossível para Deus ter participação no pecado. Você não pode fazer com que Deus peque, assim como também não pode contaminar o sol através de uma água estagnada sobre a qual o sol lança seus raios. Cristo não pecou, como ele não poderia pecar. Aqui está a diferença entre o cristão e Cristo. Cristo tem apenas uma natureza, o cristão tem duas. Quando participamos da natureza de Deus, a velha natureza não está erradicada. Ela não muda, não se altera. A natureza divina, que é Cristo em nós, pelo Espírito Santo, permanece inalterada e sem pecado. A palavra semente aqui, em 1 João 3,9, é usada metaforicamente em relação a uma descendência espiritual, mas também significa o início da vida espiritual concedida ao crente, uma vida que permanece inalterada nele. Sempre que eu cometer um pecado, será devido ao impulso da velha natureza. Nenhum cristão pode dizer que não a tem, porque, como já disse, o capítulo 1, versículo 8, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como você pode ver, é a nova natureza que não peca, porque ela não pode pecar. Se o crente tivesse apenas o caráter de Cristo, então o crente nunca iria pecar. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, não encontramos nada que sustenta a doutrina errada sobre a impecabilidade do crente. Há um outro versículo nesta epístola que tem causado alguns problemas. Está no capítulo 5, versículo 18. Vamos ler. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Novamente, nós vemos que o cristão, aquele que foi gerado pela intervenção divina do Espírito Santo, que nasceu de novo, não pode pecar. O verbo está no presente, não se refere a cometer um único pecado, mas a uma ação contínua. Não se refere a uma pessoa bem intencionada ou que se esforça para fazer o bem, mas a alguém que foi verdadeiramente regenerado, que realmente foi salvo. Tal pessoa não prosseguirá com o hábito de pecar. Pode existir o ato isolado ou ocasional de pecar, mas não o viver de acordo com o mundo que é liderado pelo príncipe das trevas. Isso não pode. Às vezes o cristão vai pecar, mas ele não deve continuar vivendo no pecado. E por quê?
Primeiro, porque é nascido de Deus, e segundo, porque ele guarda a si mesmo, não no sentido de preservar a sua salvação, mas sim de cuidar de si mesmo, de vigiar, de estar em guarda todo o tempo. Nosso Senhor disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. Vigiar através de um espírito de oração é o que nos capacita a guardar-nos do pecado. Não podemos fazer isso com nossas próprias forças, isso não é possível. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Como você pode ver, o verdadeiro Filho de Deus fará o que for necessário para evitar o pecado em sua vida. 1 João 2:1 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. A natureza pecaminosa é admitida na vida do crente, mas o pecado é proibido. Deus disse: não pequeis. Este é o ideal de um cristão. É mentira dizer que pecar é uma necessidade na vida de um filho de Deus. Nós não devemos pecar. Os versículos 1 e 2 do capítulo 2 dizem: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Existe a possibilidade que qualquer homem peque, mas se isso acontecer, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Observe que o texto não diz que ele é um advogado para com Deus, mas sim para com o Pai. A questão entre Deus e o crente em relação ao pecado foi estabelecida judicialmente, legalmente e justamente de uma vez para sempre. O pecado a que se refere o capítulo 2 de 1 João é o pecado de um filho de Deus. É o pecado que quebra a comunhão entre Deus e o cristão. Aqui vemos o pecado ocasional do cristão. Quando o crente peca, as Escrituras dizem que ele tem um advogado para com o Pai. A palavra advogado, aqui, paracletos, é a mesma palavra traduzida como consolador e significa aquele que chama ao lado, capaz de dar ajuda. Em programas anteriores, dissemos que essa palavra aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes no Evangelho de João e a 5ª aqui, na primeira epístola de João. A palavra advogado era usada em jurisprudência para indicar um conselheiro legal que pudesse defender o acusado. Em outras palavras, o defensor iria interceder a favor de outra pessoa. Em um sentido específico, se refere a um advogado. Jesus Cristo, o único que foi inculpável na natureza humana, continua a representar os cristãos diante do Pai. Ele defende a nossa causa contra aquele que nos acusa, o diabo. Em Romanos 8:26, vemos o duplo ministério de intercessão de nosso Paracletos, que está em nós, o Espírito Santo, e em Romanos 8:34, do Paracletos que está com o Pai. Nós temos um advogado no céu que nos defende. Esse é o seu trabalho, sendo o justo que cumpriu todas as exigências da lei por sua vida e por sua morte substitutiva por nós. Ele agora nos representa diante do Pai. Assim como ele morreu em nosso favor, o seu ministério continua em nosso favor. Devemos tudo ao nosso substituto e advogado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Até mesmo a restauração da nossa comunhão com Deus depois do pecado, devemos o nosso bendito Salvador. Cristãos, devemos então nos regozijar em Cristo que está diante do Pai dia a dia, pela eficácia de sua obra completa, pelo amor e pela paciência de um trabalho que continua até o presente. Devemos dizer, aleluia, que Salvador temos nós. Aqui estamos, pecadores que merecem o inferno, mas Cristo, o meu Salvador, me representa no céu, e este pecador que merece apenas o juízo, está agora sendo representado pelo Salvador, o Senhor Jesus. Esta é uma verdade bendita, graças a Deus por isso. Olha, e se você não é salvo, confie no Senhor Jesus como seu Salvador e será salvo. E se você é um filho de Deus e tem pecados não confessados, por que então não levá-los a Deus agora? 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.